Amém, amados? Hoje é uma noite especial, nós temos tirado todas as quintas-feiras para tratar de temas relacionados principalmente à psique, à alma humana. Já falamos do medo, já falamos sobre a depressão. Hoje eu tirei esse dia especial porque na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a ansiedade. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema sonhos. Não desista dos teus sonhos. Eu já compartilhei com os irmãos aqui sobre a história de Ana. Mas eu quero falar aqui sobre este homem, Caleb. O texto que nós lemos aqui de Números fala sobre este homem, Caleb, com 85 anos de idade. Olha o que ele diz para Josué. Josué, 40 anos desde que viemos nesta terra avistar a terra. E o meu vigor é o mesmo para entrar, pegar na espada e conquistar aquilo que Deus nos deu, Josué. Pois eu irei entrar, olha para vocês verem, Caleb estava com 85 anos de idade. Estava renovado, estava com o espírito inabalável. Gente, todos nós somos pessoas criadas pelo Criador com capacidade de sonhar. Tem sonhos que eles nascem, brotam na nossa alma desde a nossa infância. Por exemplo, José do Egito começou a sonhar logo novo. Quando ele viu então aquelas varas se curvando no campo, aquelas 11 varas. Vimos também aquele sonho que ele teve das estrelas, do sol e da lua. Deus havia colocado no coração de José do Egito aquele sonho. Então tem sonhos que brotam dentro da gente desde a nossa tenra infância. Entende? Nós vimos o caso de pessoas como Ana. Pessoas que começaram a ter sonhos na vivência, no palco da existência, da história. Aí de repente começa a brotar em nós sonhos. É verdade que tem sonhos que nós não conseguimos conquistá-los. E eu gosto sempre de dizer, quando nossos sonhos são desfeitos, foi plano de Deus, para que vivamos felizes. Porque os planos dele, os sonhos dele são melhores, são maiores do que os nossos. Então talvez você está aqui nessa noite e você não conseguiu conquistar o teu sonho. Ou então, talvez Deus protelou o seu sonho, adiou o seu sonho, porque talvez você não estava com maturidade suficiente para conquistá-lo. Então é preciso entender isso. Tem sonhos que eles são tirados da nossa vida, muitas vezes surgiram por uma ocasião, por uma necessidade, até mesmo por questões emocionais, por imaturidade, se foram. Mas tem sonhos que Deus adia para que no tempo certo, quando nós estivermos prontos, preparados, e quem sabe nessa noite, Deus está me usando aqui, porque este é o momento de você a voltar a sonhar. Amém, gente? Esse é o tempo de você voltar a sonhar. Eu vi a história, já lhes contei aqui esses dias, de Abraham Lincoln. Candidatou-se como vereador, perdeu. Candidatou de novo, perdeu de novo. Tornou candidatar, tornou a perder. Candidatou como deputado, perdeu. Depois candidatou como senador, perdeu. Montou a empresa, faliu. A sua noiva morreu. Olha para você ver. Depois ele candidatou como vice-presidente dos Estados Unidos. Perdeu de novo. O pessoal já tinha até medo dele. Esse cara é pé frio, sabe? Aí um dia lá estava lá o partido conversando sobre quem poderia ser presidente dos Estados Unidos. Quem levantou a mão? Abraham Lincoln. E o povo então, depois de tanta controvérsia, deixou que ele fosse. E ganhou como presidente dos Estados Unidos, um dos maiores presidentes que a América já conheceu. Ele não desistiu dos seus sonhos. Nós temos de ver pessoas que foram empenhadas, determinadas. E aqui está Caleb, o sonhador.
O povo de Deus ficou quanto tempo no Egito? 420 anos debaixo da taca, do chicote de Faraó. 420 anos. Já pensou? Deus aparece Moisés naquela sarça lá, e ele então vai para tirar o povo do Egito, e ele consegue então resgatar o povo de Deus do Egito, tendo Deus como a direção, como braço forte. E o povo então chega até o Jordão depois de 90 dias. Lembra que eu falei com vocês aqui? 90 dias depois que o povo saiu do Egito, eles já podiam estar dentro da terra de Canaã. Mas o que aconteceu? Rebeldia do povo. Olha o que aconteceu aqui no texto. Deus designou 12 espias para irem avistar a terra. E eles foram. Entre os 12 espias estavam quem lá? Josué e Calebe. E quando eles voltaram com os frutos da terra. E aí, a Bíblia diz aqui que os 10 espias, exceto Josué e Calebe, ficaram de lado. Os 10 desesperaram o povo. Desesperaram o povo dizendo: Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Olha o fruto da terra aí, Moisés. Só que lá, Moisés, lá tem gigantes, os filhos de Enaque. Lá tem, viu, aqueles descendentes dos nefilins que devoram os seus moradores. Nós não podemos tomar posse daquela terra, porque nós seremos extinguidos. Nós seremos exterminados, Moisés. Nós não podemos. Olha, Moisés, aos nossos olhos, eles são gigantes. Aos olhos dele, nós somos gafanhotos. Olha o que aconteceu com esse povo, com esses 10 espias. Então, no meio daquela controvérsia toda, no meio do arraial, o povo apavorado, o povo assombrado, quando eles trouxeram aqueles relatos, foi aí que Calebe declarou: Eia, Moisés, não ouçam eles. Deus nos deu a terra por herança. Nós iremos tomar posse da terra. Diante desse fato, diante de outras rebeliões do povo, Deus então tira o povo dali e deixa o povo 40 anos rodando no deserto. Tem uma mensagem que eu já lhes compartilhei aqui sobre a roda de Deus e a ciranda do capeta. Tem muito crente na roda aí, olha, desobediente. 90 dias depois que eles saíram do Egito, era para eles ter entrado na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas Deus o tirou dali e o levou para o deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos. E todos aqueles de 20 anos acima, Deus teve de matar. Por isso, dos que saíram do Egito, somente Josué e Calebe entraram na terra de Canaã. Eu estava pregando na igreja, pregando aqui, aí de repente uma pessoa da tua igreja falou assim: pastor Eugênio, você não estuda a Bíblia não, é? Entraram lá, ou entrou do povo de Deus, milhares e milhares. Minha gente, daqueles que saíram da terra do Egito, somente Josué e Calebe, porque foram obedientes. Agora, no deserto, é claro, houve a multiplicação, que a ideia na época, como eu lhes disse, né? Crescer e multiplicar, crescer e multiplicar, crescer e multiplicar. 40 anos. Mas nutriu no coração de Calebe, de Josué, a conquista do sonho, daquilo que Deus havia prometido. Havia sobre aquele povo desde Abrão, quando Deus o chamou lá em Ur dos Caldeus. Deus já havia prometido a terra. Havia promessa sobre o povo de Deus. E esse povo agora estava voltando para entrar na terra de Canaã. Eu quero perguntar para você, meu irmão, quais são os teus sonhos, ou qual é o teu sonho? Talvez você desistiu da faculdade, meu jovem. Talvez você desistiu daquele empreendimento. Talvez você, querido pastor, desistiu do ministério que Deus te confiou. Você não tem sonhado mais. Você não tem tido mais essa paixão. E o meu propósito aqui é para que você volte a sonhar, querido. Em nome de Jesus.
E vamos pedir a Deus essa unção de Caleb, com 85 anos de idade. Nós temos jovens aí de 20 e poucos anos desistindo da vida, desistindo de tudo. Eu não sei se vocês viram esses dias uma mulher, 72 anos de idade, 72 anos de idade, concluiu, parece, o seu curso para juíza. E ainda disse que ia continuar estudando para chegar a conquistar um cargo lá, dentro da profissão dela. Já pensou no negócio desse? Quantos anos você tem? Caleb estava com 85 anos de idade, já pensou? Com 85 anos de idade, ele fala, olha, eu estou com o mesmo vigor. Era um velhinho. O físico talvez, não é? As células do seu corpo, algumas já haviam perdido, mas ele tinha fé. Nós somos um povo de fé, gente. Amém, povo de Deus? Nós somos um povo de fé. Eu quero desafiar você para que você volte a sonhar. Para que você volte a sonhar, porque você tem fé. Quem tem fé não vive na mediocridade. Quem tem fé não se limita a viver aí, nessa vida, nessa rotina. Quem tem fé é a pessoa que sonha, que tem perspectiva. Eu quero desafiar você a sonhar com um futuro melhor para a tua vida, para a tua família. Apesar de tudo, apesar de todos, apesar da crise, apesar da situação. Ah, pastor Eugênio, mas o mundo jaz do maligno, a iniquidade tem aumentado. Meu irmão, pode aumentar a iniquidade, pode aumentar a crise, pode aumentar tudo, mas o meu Deus é o mesmo, o seu Deus é o mesmo. É o Deus de Caleb, é o Deus de Josué, é o Deus que chamou o seu povo e pôs esse povo para entrar na terra que manava leite e mel, e o povo entrou na terra que manava leite e mel. Você pode dar glória a Deus, irmão? Amém? Então, o que pode nos impedir de sonhar, gente? O que pode nos impedir de sonhar? Primeiro, as pessoas. Olha o que aconteceu aqui. Aqueles 10 espias, usados pelo inimigo, incrédulos, eles bloquearam aquele povo. Ora, gente, Deus havia chamado aquele povo como povo dele. Os 10, então, aqui diz o texto, que desesperaram o povo. Houve, na verdade, um alvoroço no arraial. Gente, pessoas, muitas vezes aqueles que se dizem amigos, pessoas da nossa própria família, um primo seu, quem sabe você está bloqueado por causa do teu pai, da tua mãe, que declararam palavras que estão aí dentro. Você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir. Eu estou te desafiando a você, meu irmão, minha irmã, a exercitar a tua fé. Não importa o que teu pai falou, não importa o que a tua mãe falou, não importa o que as pessoas da tua família falaram. O que importa é que você tenha dentro de você uma fé num Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem promessas para a tua vida. Amém, gente? Tem promessa para a tua vida. Então a primeira coisa aqui, olha, que pode bloquear nossos sonhos são pessoas. Olha o que esses 10 aqui fizeram. Queriam bloquear os sonhos do povo de Deus e conseguiram. Mas Deus teve que tirar esse povo de lá, levá-los para o deserto para ficarem 40 anos. Não deu ouvido a pessoas que estão aí, até dentro da igreja. Minha gente, a quantidade de pessoas dentro da igreja com pessimismo, gente incrédula, gente que só sabe falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal de tudo. São usados por Satanás. São usados pelo diabo para bloquear você. Então, isso aconteceu também com José do Egito. Olha o paralelo aqui. Caleb e José do Egito. Os irmãos de José tentaram, a própria família dele, bloquear o sonho que ele tinha. Colocaram na cisterna. Depois venderam para os mercadores lá do Egito. Não foi assim? Mas Deus estava no controle. José tinha sobre ele a unção do Espírito de Deus. Ele sonhava. E ele não entendia o sonho que um dia ele seria príncipe. Olha que Caleb não importou com o que eles disseram. Nem Josué. Então, meu irmão, erga a tua cabeça, não importa o que a tua igreja fala, não importa o que as pessoas estão dizendo sobre você, o que importa é que você tem de voltar a sonhar, é que você tem de erguer a tua cabeça. Então, querido, olha,
não existe, não existe, presta atenção, nada pode impedir, nada pode impedir o projeto que Deus tem para a tua vida, a não ser que você mesmo impeça, você mesma. O maior inimigo nosso, o maior inimigo teu é você mesmo, está aí dentro. Erga a tua cabeça, meu irmão, não se curve diante disso aí não. Então, volte a sonhar. A segunda coisa que aconteceu aqui, que pode nos impedir a sonhar, eu falei primeiramente, as pessoas, não é? As pessoas. Outra coisa que nos impede, sabe o que é? A incredulidade. Olha para vocês verem aqui, gente, isso se tornou um gigante na vida desse povo aqui. Eles foram incrédulos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé. O nosso Deus é grande. Olha vocês verem aqui, eles viram, gente, as pragas que desceram sobre o Egito. 10 pragas. Eles viram como Deus tirou debaixo do jugo de Faraó. Eles viram quando Deus abriu o mar vermelho. Miriam dançou, cantou do outro lado. Eles viram tudo aquilo. Esse é o problema que tem acontecido, irmãos. Deus tem feito tanto. Olha, só o fato de estarmos aqui, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas desde manhã quando você levantou. Só o fato de estarmos aqui é um milagre de Deus. A vida sua é um milagre de Deus. Você está respirando esse oxigênio aí, é um milagre de Deus, irmão. Então, a segunda coisa que pode impedir os nossos sonhos, bloquear-nos, a incredulidade. Eles foram incrédulos. Eles tinham sobre eles a promessa de Deus, do Deus que com braço forte tirou-os do Egito, do Deus que durante a noite colocava uma coluna de fogo para alumiar, para que eles não fossem picados, mordidos por aquelas cobras, por aqueles escorpiões. Durante o dia tinha um anjo acompanhando eles. Você sabe, meu irmão, quanto Deus fez na tua vida? Você pensa que a sua conversão foi porque você é um cara bom, uma mulher boa? Você pensa que a sua mudança de vida foi porque você é uma pessoa ótima? Você é pecador, miserável. Você é ruim. Coração meu e seu é desesperadamente corrupto. O que aconteceu conosco foi a graça de Deus que entrou dentro de nós, moldou-nos, transformou a tua vida. Foi graça, nada vem de nós mesmos. A Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça de Deus. Então, querido, olha o que Deus fez na tua vida, mudou a tua vida. Olha o que Deus tem feito. Lê a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, essa palavra de Deus aqui, olha, ela tem 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mais de 40 coautores escreveram, sem contradição. É a palavra de Deus inalterável. E aqui a Bíblia diz em Mateus 24, que tudo vai passar, os céus, a terra, mas a palavra de Deus não passará, ela é eterna. E aqui está registrado o que Deus fez, o que Jesus fez, os milagres, leprosos foram sarados, mancos, paralíticos andaram, cegos voltaram a ver. Deus fez grandes coisas e continua fazendo. Então volte a sonhar. Creia que Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar teu casamento, Deus pode fazer você viver dias melhores. Não desista dos teus sonhos, não abandone teu casamento. O mundo, o Satanás está fazendo de tudo para destruir a tua vida, o teu casamento, tirar os teus sonhos. Volte a sonhar em nome de Jesus. A incredulidade. Terceira coisa que aconteceu aqui, que pode acontecer com a gente, sabe o que é? O pessimismo. Eles foram pessimistas. Diz que o pessimista, ele vê na oportunidade uma grande dificuldade. O otimista vê na dificuldade uma grande possibilidade, uma grande oportunidade. Eles criaram uma situação. Mas é o que a Bíblia diz, minha gente. Aqui em Provérbios 23, 7, assim como o homem imagina na sua alma, assim o quê? Ele é.
Então você já colocou na tua mente que não vai dar certo, você é pessimista, você já levanta de manhã reclamando da vida, reclamando do sol, reclamando da chuva, reclamando de tudo, o pessimismo está aí dentro. E esse é o problema. Pessoas pessimistas. Irmão, nós vamos aprender com pessoas que nem têm Deus. Eu fico vendo a história dos japoneses, por exemplo. Um povo que não tem uma aliança com Deus. Um povo que sofreu há pouco tempo aquele terremoto. Já reconstruiu tudo. Nós brasileiros temos esse problema dentro de nós. Não é verdade? Dentro da nossa própria história. Nos vem aquele pessimismo. Talvez você é assim. Não vai dar certo não. Eu não vou conseguir. Você vai, meu irmão. Porque tudo você pode naquele que você fortalece. Naquele que te fortalece. Tudo você pode. Mesmo em minha luta, em meus problemas, veio a enfermidade, eu vou vencer a enfermidade, eu vou vencer em nome de Jesus. Esses dias passou lá em casa a minha cunhada, Neuza, com câncer, está fazendo quimioterapia, agora fez todos os exames, está tudo bem, vai fazer agora radioterapia. E ela está ali, ó, pregada, sonhando, com fé, sem pessimismo. O povo de Deus é assim, meu irmão. Olha o que Caleb fala, não, nós vamos tomar posse da terra. O meu vigor é o mesmo. 85 anos de idade, eu volto a repetir. Nós temos de fazer, gente, essa oração de Caleb. Eu tenho pedido a Deus, não tenho pedido. Deus, em nome de Jesus, eu não quero aposentar, irmãos. Quer não, pastor? Quer não, irmão. Eu posso até aposentar como ministro ali, local da igreja, mas Deus não nos chamou para a aposentadoria, gente. Entende? É claro que nós vamos diminuindo mais aquilo que a gente faz quando é mais novo, a gente vai amadurecendo e passando para outros. Mas olha esse velhinho aqui, 85 anos de idade. Quantos anos você tem? E que pessimismo é esse? Gente pessimista. E sabia que pessimismo pega, né? Pessimismo pega, meu irmão. Se você ficar perto de alguém pessimista, isso vai pegar, isso vai atrapalhar você, isso vai te bloquear, isso vai impedir de você conquistar os teus sonhos, isso vai atrapalhar a sua empresa, isso vai atrapalhar você nos seus estudos, isso vai atrapalhar teu casamento. Saia de pé de pessoas pessimistas. Até dentro da igreja tem cada pessoa pessimista, que misericórdia. Não vai dar certo não. Pastor, sabe? O arrebatamento da igreja está chegando, sabe? Estamos perto do arrebatamento, pastor. Olha, não sei não, mas eu acho que esse ano não passa não. Varões israelitas, lembra quando eles ficaram olhando para os céus? Aí aquele anjo veio e falou coisa assim: negócio seguinte, varões israelitas, por que vocês estão olhando para o alto aí? Esse mesmo Jesus que viste subir vai descer. Toca a tua vida, continua. Enquanto Jesus não vem, meu irmão, vamos fazer desta vida o melhor, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos empreender, porque nós estamos aqui com o propósito de honrar a Deus e glorificá-lo para sempre e servir ao próximo. Eu gostaria que você, já falei isso aqui já, leia aquele livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. Lembra do Phelps? Aquele nadador que ganhou aquele tanto de medalhas na Olimpíada agora? Leu esse livro, foi tocado profundamente por esse livro, porque Deus se revelou ali para ele. Então você tem de ler esse livro para que você entenda que você está aqui com um propósito de honrar e glorificar a Deus, servir ao próximo. Sabe por que você, como crente, está tão angustiado? Você dessa vida nesse marasmo? Porque você perdeu o seu propósito. Você tem de servir as pessoas, você tem de engajar, meu irmão, em missões. Você tem de engajar, meu irmão, no maior sonho de Deus, que é ganhar o mundo. A Bíblia diz que o maior desejo de Deus é que todas as almas sejam conquistadas, sejam salvas. Não desista do teu sonho, volte a sonhar. Mas eu quero falar também aqui, o que pode bloquear nossos sonhos. Era para ter falado em segundo lugar, mas em quarto lugar eu quero colocar aqui. Sabe o que pode bloquear nossos sonhos? Além de tudo isso que eu lhes disse, é a murmuração. Um pecado que Deus teve de matar no deserto aqueles rebeldes filhos de Coré, você lembra? E a Bíblia diz aqui em Hebreus 3, tenha cuidado, irmãos, para que não haja entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, que não aconteça com vocês igual aconteceu lá no deserto. Então, irmãos, por que no deserto? Eles murmuraram.
Eles reclamaram de Moisés. E Deus mandou o maná dos céus, representando o pão da vida, que é Jesus, que é aquele que cuida de nós, que supre as nossas carências espirituais, é aquele que preenche o vazio da nossa alma. Aí Deus mandou o maná, lá vai o povo murmurando, reclama, e Deus então teve que mandar. O povo queria carne. Estamos com saudade, Moisés, das cebolas do Egito, das paneladas, das carnes, não é? E Deus então mandou cordonizes, chegando ao ponto deles comerem tanto que ficaram empazinados, saindo pelo nariz. Está na Bíblia aqui, irmão. Irmãos, um problema, nós temos que ter cuidado. E eu vivi muito isso, porque eu vim de uma família, uma maldição, não hereditária, porque eu não creio em maldição hereditária, mas de maldição, de criação, de formação. Minha mãe sempre foi uma mulher que reclamou, murmurou. Quem me ajudou muito foi Giselda, minha paixão, que me ajudou muito a sair dessa plataforma da murmuração, reclamando. E eu estava vendo que cada dia que passava, a minha vida não seguia, não ia para frente. Eu estava vendo que cada dia que passava, eu estava vivendo uma vida derrotada. Por quê? Por causa da murmuração, um pecado que Deus abomina. Claro, Deus abomina todos os pecados, mas esse pecado Deus tratou com o povo na antiguidade aqui, chegando ao ponto de matar. Então eu tenho a ideia de que a murmuração nos leva para o túmulo, gente. Leva à morte. A murmuração nos leva... Olha o que Deus fez com esse povo aqui, teve de matar. A terra abriu e engoliu esse povo rebelde, murmurador. E Deus teve de tratar com eles duramente durante 40 anos no deserto, porque Deus não queria que entrasse naquela terra que emanava leite e mel uma geração murmuradora, um povo mal agradecido, um povo difícil, um povo de dura serviço. Em Deuteronômio, é interessante que o livro de Deuteronômio é um livro da repetição da lei. Não que a lei repetiu, mas onde Moisés teve de montar novamente, explicar para eles novamente, para que eles entrassem na terra que emanava leite e mel, um povo submisso. Quem sabe isso está acontecendo contigo, meu irmão, minha irmã. Você é rebelde demais, murmura demais, reclama aqui em Montes Claros do sol, reclama quando vem a chuva, reclama das pessoas, você reclama do seu apartamento, da sua casa, você reclama do cachorro que late ao lado da tua casa, você reclama do vento que sopra, você reclama de tudo, você reclama do teu pastor, você reclama da tua igreja, você reclama de tudo. Tem gente assim, irmão. Está reservado para você, sabe o quê? O túmulo. Está reservado para você, sabe o quê? A morte. Morte. Isso mesmo. Por isso que você está aí, só sabe reclamar, murmurar. Reclama da igreja, reclama do dízimo, reclama da oferta, reclama que o pastor pregou demais, reclama que o pastor pregou de menos, reclama que o louvor está péssimo, reclama que a igreja está feia, reclama do ar-condicionado que está frio, reclama porque, na verdade, os diáconos estão sendo muito duros com as crianças. Quando você perde a visão de Deus, meu querido, quando você deixa esse pecado, a murmuração entrar dentro de você, daqui a pouco você vai se enfeiando, ficando azedo, azeda. Você vai ficar essa pessoa chata, essa pessoa difícil, ríspida. Vai chegar o momento que a tua esposa não vai te aguentar. O teu marido não vai te aguentar. Os teus filhos vão falar assim: olha, eu não aguento mais. Entende? Lá em casa estava assim. Eu já contei mais de 1000 vezes para vocês aqui, eu vou contar de novo. Porque é bom que você saiba que eu não sou santo, sou pecador mesmo. Um dia eu cheguei lá em casa e Gisele falou assim: olha, se você não parar com esse negócio de reclamar, as meninas não estão aguentando você mais não. Não estão aguentando mais não. E eu tive que sentar com ela e pedir perdão. Falei assim: eu estou errado mesmo. Você reclama de tudo, você reclama da tua filha. Você pega no pé da tua filha o tempo todo. Você pega no pé do teu filho. Você fica reclamando, murmurando dentro de casa. Por isso que teus sonhos você não está conquistando. Olha, tem quanto tempo que você não tira férias, você não consegue ir para um resort, passear, sabe por quê? Primeiro é que você não sonha. E você não sonha por quê? Porque você murmura demais. Seja grato. Uma coisa abençoada é quando você é uma pessoa agradecida. Agradeça a Deus pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Pare de falar que seu filho adolescente é chato, é aborrecente. Ele é de Deus. A Bíblia fala que nossos filhos são herança de Deus.
Ah, pastor, herança de Deus deste jeito? Meu irmão, a Bíblia fala que é herança de Deus. Deixa com Deus, entrega a Deus. Deixa Deus cuidar. Então Caleb, esse homem aqui, foi um conquistador. Ele tinha vigor. Outra coisa que bloqueia nossos sonhos é o desânimo. Aquele povo ali desanimou todo mundo, os 10 espias. Caleb não, Caleb estava animado. Aí eu tenho uma mensagem que eu prego sobre o gigante. Caleb, o destruidor de gigantes, que eu falo sobre o gigante do desânimo. Eu quero animar você nessa noite. Eu quero desafiar você para que você seja renovado, seja renovada. Nós vamos ajoelhar daqui a pouco aqui na frente. E eu quero desafiar você para que venha aqui na frente, para que você seja renovada, renovado, para que você se anime, para que você receba nessa noite o vigor do Espírito Santo de Deus, para você continuar sonhando. Amém, gente? Sexto bloqueio. Sexta coisa que bloqueia nossos sonhos, o medo. Todos eles tiveram medo, os 10. Desesperaram o povo. E eles disseram, olha Moisés, nós somos gafanhotos. Ora gente, um grilo. Eles são gigantes. Meu irmão, pode aparecer o gigante que for. Maior é aquele que está contigo. Amém, gente? Maior é aquele que está contigo. É o que 1 João fala. 1 João fala, maior o que está em nós. Quem está em nós é o Espírito Santo. Quem está conosco é Deus. Quem está conosco é o Criador do universo. Quem está conosco é aquele que tem o poder sobre tudo. Quem está conosco é aquele que a palavra ainda não chegou à tua boca. Ele já conhece. É aquele que conhece cada parte do teu corpo, cada célula do teu corpo. Anima, meu irmão. Não tenha medo. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8 que Deus não tem nos dado o espírito de medo para vivermos outra vez aterrorizados, mas Deus nos deu o espírito de ousadia, o qual podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho. Eles venceram, Caleb venceu o medo. Epa, peraí. Não importa, meu irmão, lembra de Davi? Olha aquele gigante. Davi, franzino. Mas qual é a diferença? A diferença não estava na estatura. A diferença estava porque Davi tinha uma aliança com Deus. Quando Davi fala assim, olha, quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo? O Deus de Israel. Qual é o gigante, minha irmã? Qual é o gigante, meu irmão, que está te impedindo a caminhada? Hein? É o gigante do medo? O que está te bloqueando? Maior é o que está contigo. Davi foi até aquele gigante. Caleb não importou o que estava lá. Os Eliaquins, ou os filhos os gigantes, os descendentes lá dos Nefilim, sei lá. Caleb não importou, Josué não importou. Pelo contrário, ele falou assim, eu estou pronto a pegar na espada e lutar. Meu irmão, simbolicamente falando, pega a tua espada, filho. O teu dom, o teu talento. Ei, pastor, você que me ouve, pastor, evangelista, a senhora, minha irmã, pega a espada, pega a palavra que Deus te deu para você pregar. Ei, querido, tome aí o livro, toma a espada. Sabe qual é a espada sua? A tua vocação. Você queria fazer direito, parou. Você queria fazer medicina, parou. Você queria fazer odontologia, parou. Você queria fazer a engenharia, qual é? Você é povo de Deus, nós temos crença em Deus. Tem que trabalhar, meu irmão. Tem gente aí vivendo igual aquela hiena lá. Ah, céus, azar. Ah, vida. Não, meu irmão, nós somos um povo de fé. Nós somos um povo de fé. Estamos indo para Canaã celestial. Ele que nos escolheu, Ele nos fez uma promessa. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Aquelas promessas que estavam sobre Abraão estão sobre nós. Nós podemos agora, irmãos, em nome de Jesus, estamos nessa caminhada. E se por acaso alguma coisa te acontecer, que te bloquear, por permissão de Deus, é porque Deus tem algo melhor para você. Os pensamentos dele não são os nossos. Os caminhos dele não são os nossos. Os pensamentos dele são grandes.
os caminhos. Ele tem o melhor para a tua vida. Vença então o medo. Caleb venceu o medo. Caleb, o sonhador. Deus nos chamou para sonharmos os sonhos dele. Deus nos chamou para conquistarmos. Creia nisso, para a glória de Deus. Renove, meu irmão. Receba isso em nome de Jesus, irmão, pela fé. Você tem fé, meu irmão? Você crê? Ele venceu. Tira a murmuração, por favor. Não deixe a incredulidade entrar no teu coração. Creia que Deus pode fazer grandes coisas e quer fazer grandes coisas através da tua vida. Talvez você está vivendo um momento difícil, de luta. Não se entregue. Eu quero trazer aqui novamente José. José estava na prisão. Mas segundo alguns disseram que a prisão, na verdade, era como se fosse a plataforma, a rampa para José subir ao trono do Egito. Porque debaixo daquele trono lá do Egito estava a prisão. Então ali embaixo estava José. Quem sabe você está passando uma luta difícil. Irmão, você tem potencial, meu irmão. Eu quero terminar aqui. Vocês viram as Olimpíadas e as Paralimpíadas? Pessoas sem braço, sem as pernas, pessoas deficientes visuais. Gente, esse pessoal das Paralimpíadas, quando eu assisto esses jogos, me dá ânimo, sabe por quê? Pessoas bloqueadas em alguma parte do seu corpo. E você tem as suas duas pernas, os seus dois braços, os seus dois olhos. Você está bloqueado aí, meu irmão. Tem pessoas bem piores do que você, estão conquistando. Pessoas que nem têm compromisso com Deus. Parece que a religião, parece não, a religião tem bloqueado alguns. A religião tem feito alguns ficarem acomodados. Acomodados. Então erga a tua cabeça. Deus quer te usar. Deus quer fazer através da tua vida muito mais do que você imagina. Creia nisso, meu irmão. Deus tem muito para te revelar, para falar contigo. E você crê nisso, meu irmão? Eu quero terminar para a gente orar e falar o seguinte. Nós vamos orar aqui na frente, hein? Nós vamos orar. Escuta aqui. Olha, Caleb foi um sonhador. Caleb venceu aquela murmuração das pessoas. Aquelas pessoas que murmuravam. Ele venceu as pessoas. Ele venceu a murmuração. Ele venceu a incredulidade. Ele venceu o pessimismo. Ele venceu o desânimo. Ele venceu o medo. Ele assumiu a liderança e foi tomar posse da terra. E falou com Josué: qual é a minha região? Qual é o meu lugar? Eu vou tomar posse. Volte, meu irmão, a sonhar com o seu ministério, querido pastor. Quero aproveitar aqui e falar para pastores. Volte a sonhar com o teu ministério, filho. Nós somos um povo de fé. As inconveniências vêm. As dificuldades surgem. E elas vêm para nos moldar, para forjar em nós o caráter de Deus, para que a nossa fé seja uma fé bíblica. Aprenda isso, creia nisso. Vamos orar? Derby era um homem inquieto com a vida. Cansado de trabalhar como vendedor nos Estados Unidos, resolveu vender tudo o que tinha. Comprou um pequeno sítio no interior do estado do Colorado e começou a preparar o terreno para plantar. Ao escavar o terreno, ele encontrou uma pedrinha brilhante e, após analisá-la, descobriu que era ouro puro. Com muita esperança e determinação, ele chamou seus parentes e amigos mais íntimos e formou um grupo para procurar ouro. Ele também resolveu comprar todos os terrenos vizinhos. Adquiriu máquinas e equipamentos pesados, cavou e não encontrou mais ouro. Seus parentes e amigos começaram a desanimar, pois o ouro não aparecia. Onde estava a mina? Todos os membros do grupo, um a um, pediram de volta a Derby o que tinha investido. Ele ficou sozinho com um grande terreno e muitas máquinas.
mas não pretendia desistir e continuou cavando. Porém, suas esperanças foram minguando e também desistiu. Vendeu tudo ao primeiro que apareceu, interessado naquelas terras que para ele não valiam nada. Voltou para a cidade e começou sua atividade de vendedor. Quando alguém não queria comprar, ele não insistia e logo desistia. Era um vendedor de seguros fracassado e infeliz. Certo dia, ele leu uma notícia no jornal que lhe chamou a atenção. Descoberta uma das minas de ouro mais valiosa do mundo. Leu a matéria e viu que a mina era no Colorado. E o que mais lhe entristeceu é que eram nas suas antigas terras, aquelas que ele vendera por uma ninharia. Continuou a ler o jornal e viu a declaração do proprietário do terreno. Nós não tivemos muito trabalho para achar a mina principal. Tivemos apenas que cavar 1 metro a mais e pronto. Ao ouvir aquilo, Derby se lamentou profundamente e mandou gravar uma placa que dizia: na vida, tudo depende de se cavar 1 metro a mais. Com esta frase na mente, ele saiu à luta e mais uma vez recomeçou sua vida como vendedor de seguros. E em pouco tempo, ele se tornou o melhor vendedor da empresa e comprou uma parte dela. Ele não ouvia mais o não como resposta. Insistia, persistia e trabalhava com otimismo. Acreditava que na vida tudo dependia de se cavar 1 metro a mais. Não demorou, ele comprou a empresa em que era funcionário e também suas concorrentes. Tornou-se um especialista em vendas, técnica de vendas e um homem vitorioso. Sabendo que a tribulação produz a perseverança e a perseverança produz experiência. Romanos 5, 3 e 4. Pense nisso. Mais um dia raiou. É um novo dia. Veja que todos os dias Deus pinta um cenário diferente nos céus, anunciando que Ele sempre faz tudo novo. Os céus e a terra mais uma vez proclamam a glória e o poder de Deus. No desabrochar de uma flor, no canto de um pássaro, no cair do orvalho, no voar de uma linda borboleta, Deus relembra o homem que Ele continua cuidando de cada uma das suas criaturas. O luar cor de prata que ilumina os céus, o brilho das estrelas na infinita escuridão, a cada nascer do sol, o sorriso meigo de uma criança, é a revelação de Deus às suas criaturas, que Ele é bom, fiel e sua benignidade dura para sempre. Quando olhamos para um idoso com as suas cãs, quando vemos o riso de uma mãe ao gerar o seu primeiro filho, ao ver as gaivotas que voam lá no vale e a chuva que chega trazendo vida à semente caída no chão, é mais uma prova aos desavisados que existe um ser que controla o universo e conhece cada um dos seres existentes, desde a menor criatura, o micro-organismo, os grandes seres que povoam os mares, os mistérios que existem entre os céus e a terra. Só Ele consegue desvendar. Ele sonda e conhece cada coração. O pensamento já não chegou à mente e Ele conhece, decifra e frustra os planos dos homens gananciosos. Ele sabe quando me assento e quando me levanto, o andar, os planos e o deitar de cada um. Uma folha de uma árvore, um fio de cabelo não cai no chão, sendo que Ele não saiba. Até mesmo as regiões de solidão da nossa alma,
Ele prescruta. Os nossos segredos não lhe são ocultos. Mas um dia chegou. Desfrute-o, viva-o, viva intensamente este dia, porque talvez este será o último dia que Deus te dá para você viver com quem você ama e quem Ele colocou ao seu lado. Celebre hoje com a sua família mais este dia. Brinde com seus amigos. Não deixe passar este dia sem trazer à sua memória as promessas deste Deus que tem o controle de todas as coisas. As suas misericórdias se renovaram nesta manhã. São a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Isto porque são eternas. Se renovam a cada manhã. Grande a fidelidade de Deus. Apesar de sermos tão maus, rebeldes e desobedientes, Ele não nos nega o seu perdão e o seu amor. Não deixa de cumprir as suas promessas. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. Não fiam, não tecem e não guardam para o amanhã o seu sustento. Sabem que Deus não vai lhes deixar faltar. O que te preocupa? O que te deixa inquieto e querendo retroceder? Aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Ele é exaltado em toda a terra e entronizado entre as nações. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O médico chegou ao posto de saúde alguns minutos antes de começar o seu turno e, como ainda não estava no seu horário de trabalho, não havia colocado o jaleco e conversava descontraído com o enfermeiro e o motorista da ambulância. Nisto, uma senhora elegante chega e de forma ríspida pergunta para os três: "Vocês sabem me dizer onde está o médico?" Com tranquilidade, o médico respondeu: "Boa tarde, minha senhora. Em que posso ser útil?" Ríspida, ela retorquiu: "Será que o senhor é surdo? Não ouviu que eu estou procurando pelo médico?" Mantendo-se calmo, ele respondeu: "Eu sou médico, senhora. Em que posso ajudá-la?" "O senhor, com essa roupa, vestido assim, o senhor nem parece um médico de verdade." A senhora não devia julgar as pessoas pela aparência. "A roupa diz muito de uma pessoa", retrucou a mulher. "Nem tanto", disse o médico. "Quando a senhora chegou aqui, vestida assim, de forma tão elegante, eu pensei que se tratava de uma mulher educada e de bons modos." A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, as suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo curva-se. As suas asas tornam-se pesadas em função da grossura das suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixa-se morrer
ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 longos dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher no ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que esta atitude acarreta. Pacientemente espera o nascer de um novo bico, com o qual irá arrancar suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Após 5 meses, a águia renascida sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver por mais 30 anos. Muitas vezes, nas nossas vidas, temos que parar e refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus costumes, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante, para continuarmos a voar um voo de vitória. Somente quando livres das barreiras e dos pesos do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Destrua o bico do ressentimento, arranque as unhas do medo, retire as velhas penas das suas asas, permitindo fluir de novos pensamentos. Alcance um lindo voo, o voo para uma nova vida de sonhos e realizações. Tenha sempre em meta, voe alto e seja feliz. Certa vez, um camponês andando pela floresta encontra caído ao chão um ninho de águia, com um filhote bastante machucado, que havia caído junto com o ninho de um galho alto, de uma das árvores mais altas do local. Com pena da ave, levou-a para sua casa e tratou-a dia a dia. Aos poucos, foi se recuperando e o nosso camponês, sem ter onde deixá-la, acabou colocando-a no galinheiro junto com as suas galinhas. E assim, a águiazinha foi crescendo e aprendeu a se comportar exatamente como as galinhas. Os anos se passaram e certo dia, o camponês recebeu a visita de um naturalista, que ao ver aquela águia no galinheiro, afirmou: "Este pássaro não é uma galinha, é uma águia, a rainha das aves, aquela que voa mais alto e que mais perto chega ao céu e do sol, a maior de todas as aves." O camponês confirmou o que ouviu, mas retrucou: "Não, ela já foi uma águia. Ela foi águia quando nasceu, mas hoje é uma galinha. Veja, ela se comporta exatamente igual às galinhas." O naturalista não se conformou e pediu ao camponês para deixá-lo libertar a águia. O camponês não tinha nada a opor, mas advertiu: "Não adianta, você verá que ela não é mais uma águia, pois eu não sei há quanto tempo ela já está aqui e durante todos estes anos ela sempre se comportou como uma galinha." O naturalista pegou a águia e disse: "Você sempre foi, é e sempre será uma águia. Você nasceu para voar muito alto, para ser a maior de todas as aves, a mais poderosa." A águia olhou para baixo, viu as galinhas e pulou para o chão. Ficou entre elas. O camponês comentou: "Não lhe disse
Ela perdeu o espírito de águia e agora é uma simples galinha. O naturalista não se conformou e retrucou: não, a natureza dela não é essa. Amanhã vamos levá-la para o alto da montanha, a montanha mais alta. Lá ela verá o sol e voará como a águia que é. E assim fizeram. No dia seguinte levaram a águia até o alto da montanha mais alta e o naturalista repetiu: vamos, você é uma águia, uma das mais belas criações de Deus. Você foi feita para vencer, não pode continuar agindo como uma simples galinha. Voe, voe, observe o céu e o sol, eles são os seus objetivos e não a terra, o chão de um galinheiro. A princípio, a águia, de forma muito medrosa, procurou as galinhas, mas como não as encontrou por perto, passou nervosamente a bater as suas enormes asas, com quase 3 metros de envergadura. Aos poucos foi criando coragem e, depois de algumas tentativas frustradas e de muito medo, conseguiu alçar pequenos voos. Mais um pouco e ela se sentiu com a coragem necessária para voar em direção ao sol e ao céu. E lá foi ela, galhardamente, realizar o seu projeto de vida para a qual havia sido criada. Nós, seres humanos, também viemos ao mundo para realizar todos os nossos projetos e sonhos. Ao longo da vida, contudo, alguns perdem essa coragem e desistem de buscar sua própria realização, desfigurando-se completamente. Acomodam-se e se deixam levar pelos obstáculos e dificuldades que a vida apresenta. Não conseguem reter o espírito de luta que faz de alguns os grandes vencedores, mas que nasceu com todos nós. A águia é uma ave de rapina, e nisto ela é exatamente o oposto do que temos de ser ao longo da nossa vida e da nossa profissão, porque não nascemos para viver de expedientes de rapina, mas sim da nossa maravilhosa capacidade de construir sempre um mundo melhor para todos, sejam eles nossos familiares, clientes ou empresas, pois ao produzir, seja o que for, estamos melhorando a vida de todas as pessoas. Mas, assim como a águia, viemos ao mundo para realizar grandes e bonitos voos ao longo da vida, transformar os nossos sonhos em realidade e vencer, voar, vencer em direção ao céu dos nossos sonhos e ao sol das nossas realizações. Mas temos de acreditar sempre que isto é uma situação passageira e que logo voltaremos a ter o espírito de vitória com que nascemos, lutando para buscar sempre a plena realização de todos os nossos sonhos. Assim como a águia, viemos ao mundo com a missão de superar todos os obstáculos que se apresentarem, pois temos de, todos os dias, começar sempre tudo de novo. Não adiantará absolutamente nada o sucesso ou o fracasso de ontem, e não importa o que já aconteceu, tenha sido ótimo ou péssimo, pois o que importa mesmo é o que você fará acontecer hoje. Semelhantemente à águia, busque ser a realização da obra maior de Deus e lute sempre, pois é isso que diferencia os que vencem dos que se lamentam. Nunca se esqueça, mas os que esperam no Senhor renovam-se as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.